Então, agora no capítulo 45, sexta-feira, dia 14 de fevereiro, vamos dar início aqui, eloquentemente em seguida, né? A trajetória de José e seus irmãos. Capítulo 14, capítulo 45 do livro de Gênesis, dia 14, sexta-feira de fevereiro, que diz assim. Aqui também é o meado dos anos 2707 a.C. Agora vai falar de José nesse capítulo, que diz assim. Então, José já não podia conter-se diante de todos os que estavam ao lado dele, e clamou: façam sair a todos que estão diante de mim. E não ficou ninguém com ele, ao dar-se a conhecer José aos seus irmãos. Zacarias, o profeta, disse, referindo-se a um dia vindouro: e olharão para mim a quem transpassaram para Cristo, a quem esta cena de José e seus irmãos tipificam. Zacarias, capítulo 12, verso 10. Então levantou a sua voz com choro, e ouviram os egípcios, e ouviu também a casa de Faraó. Os egípcios que tinham acabado de sair da habitação de José, sem querer podiam escutar os fortes soluços dele, e reportaram estes acontecimentos ao Faraó. E disse José aos seus irmãos: eu sou José. O efeito deste anúncio pode ser imaginado melhor do que descrito. Até aquele momento, ele era conhecido por seus irmãos como Zafenate Paneia. Evidentemente, agora ele lhes fala em hebraico. Vive ainda meu pai? E seus irmãos não puderam lhe responder, porque estavam pasmados diante dele. Qual será a reação de Israel quando Cristo lhe disser na segunda vinda: eu sou Jesus? Então disse José a seus irmãos: chegai-vos agora a mim. E eles se chegaram. Então disse ele: eu sou José, o vosso irmão, o que vendestes para o Egito. O texto indica que eles não sabiam o que fazer. É muito possível que José se perguntava se eles o entenderam quando lhes disse: eu sou José. Então eles se identificam agora de uma maneira que não poderia ser mal interpretada. Ele e o irmão que eles venderam como escravo. Agora, pois, não vos entristeçais, nem seja isto pesado aos vossos olhos, por me haveres vendido para cá, porque para a preservação da vida me enviou Deus adiante de vós. O coração de José pulsa fiel a Deus e a seus irmãos. Ele prossegue esclarecendo-lhe que foi Deus que o tinha tirado do poço e colocado no trono. A maneira como ele disse tudo isto lhe dá a entender que foi contra Deus que eles tinham pecado, e não contra ele, o que na realidade estava certo, tornando desta forma o pecado ainda pior. Porque já houve 2 anos de fome no meio da terra, e ainda restam 5 anos em que não haverá lavoura nem ceifa. Por isso Deus me enviou adiante de vós, para conservar-vos na terra e para lhes guardar em vida por meio de um grande livramento. José tenta apaziguar sua tristeza e dor, a mostrar-lhes que, independente de que eles haviam intentado contra ele, Deus o fez vencer e mudou tudo para resultar em bem. Só Deus pode transformar o mal em bem. Assim, não me enviastes vós para cá, e sim o próprio Deus, que me tem posto por pai de Faraó e por senhor de toda a sua casa, e por governador em toda a terra do Egito. De fato, só Deus pode tê-lo feito. Os homens governam, mas Deus domina. Aleluia. Os homens governam, mas só Deus é quem domina. Agora, vai falar de Jacó. Apressai-vos, vão ao meu pai e lhe digam: assim disse o teu filho José: Deus me tem posto por senhor de todo o Egito. Vem a mim e não te detenha. Agora José dá instruções quanto ao seu pai, Jacó, mas com isso, os irmãos têm agora outro problema.
eles vão ter que confessar a Jacó o que ocorreu com José tanto tempo atrás. E habitarás na terra de Gósen, na porção mais próspera do Egito. E estarás perto de mim, tu e os teus filhos, e os filhos dos teus filhos, teus gados, e as tuas vacas, e tudo o que tens. E ali te sustentarei, pois ainda restam 5 anos de fome, para que não pereças de pobreza, tu e a tua casa, e tudo o que tens. Tipifica Israel na grande tribulação vindoura, quando Deus o sustentará. Apocalipse 12, no versículo 6. E eis que os vossos olhos e os olhos de meu irmão Benjamim veem, que é a minha boca que vos fala. José está dizendo aos seus irmãos que eles devem inspecionar de perto e verão que, sem sombra de dúvida, é realmente José quem lhes fala. Fareis, pois, saber a meu pai toda a minha glória no Egito, e tudo o que vistes, apressai-vos, pois, e tragam o meu pai para cá. Isto tipifica Israel, quando naquele dia glorioso, eles, os israelitas, declararão a minha glória, a de Cristo, entre os gentios. Isaías, capítulo 66, versículo 19. E lançou-se ao pescoço de Benjamim, seu irmão, e chorou. E também Benjamim chorou sobre o seu pescoço. E beijou todos os seus irmãos, e chorou sobre eles. E depois seus irmãos falaram com ele. Esta cena tipifica o dia vindouro, quando Israel reconhecerá Cristo. Será na sua segunda vinda. Zacarias, capítulo 12, versículo 10. José beija todos os seus irmãos, o que representa o selo do reconhecimento, da reconciliação, da salvação. O convite de Faraó. E se ouviu esta notícia na casa de Faraó, e era dito: os irmãos de José vieram, e agradou aos olhos do Faraó e aos dos seus servos. E disse Faraó a José: diga aos teus irmãos, façam isto, carreguem os vossos animais, e partam, voltem para a terra de Canaã, e tomai a vosso pai e as vossas famílias, e venham a mim, que eu vos darei o melhor da terra do Egito, e comerão da fartura da terra. A graça de José, ao cobrir o pecado que os irmãos tinham confessado, ocultar isto de Faraó e apurar tudo antes de se dar a conhecer aos seus irmãos diante do Faraó, ilustra a graça mais rica de quem diz: nunca mais me lembrarei de seus pecados e iniquidades. Hebreus, capítulo 10, versículo 17. A ti, pois, é ordenado fazer isto: tomai da terra do Egito carros para os vossos meninos e vossas mulheres, e para o vosso pai, e venham. E não vos pese coisa alguma de vossos utensílios, porque o melhor de toda a terra do Egito será vosso. E assim será para com Israel nesse glorioso dia vindouro, quando os israelitas aceitarão, enfim, o Senhor Jesus Cristo como seu Messias e Salvador. José. Agora, vamos falar. E fizeram assim os filhos de Israel. O Espírito Santo se refere aqui a Jacó como Israel. Indica o fato de que a vontade de Deus, era que Jacó viesse para o Egito. E lhe deu José carros conforme a ordem de Faraó, e lhes forneceu mantimentos para o caminho. A todos eles deu mudas de roupa a cada um, no sentido espiritual. Israel é um glorioso dia vindouro. Terá uma muda de roupas, quer dizer, a túnica da justiça. E a Benjamim deu 300 peças de prata e 5 mudas de roupa. A prata se refere à redenção, o que ocorrerá para Israel. 5 se refere à graça e ao fato de que a graça de Deus recompensará Israel com uma túnica de justiça, e com efeito é a justiça de Cristo, a qual é dada só pela graça. Efésios, capítulo 2, versículo 8 e 9. E ao seu pai enviou isto, ou seja, 10 jumentos carregados do melhor do Egito, e 10 jumentos carregados de trigo, ou seja, grão e pão, e comida para seu pai para o caminho. A fome não lhes tocaria mais. Jeremias,
capítulo 30, versículo 7. E despediu seus irmãos que se foram. E ele lhes disse: não contendais pelo caminho, para que não se atrasem. E subiram do Egito e chegaram à terra de Canaã, a Jacó, a seu pai. A implicação é, eles não só iriam entregar a notícia mais maravilhosa que Jacó jamais tinha escutado, mas também teriam que lhe dizer a verdade a respeito do que fizeram José tantos anos atrás. E lhe deram a notícia, ou seja, significa que eles lhes contaram tudo, dizendo: José vive ainda. Por 20 anos, Jacó sofreu. Acabou-se o sofrimento. José ainda vive. Cristo vive. Que mais se pode dizer, ou que mais você pode querer para não aceitar Jesus? Se Cristo vive. E ele também é Senhor em toda a terra do Egito. E o coração de Jacó se desmaiou, pois não acreditava. A cena com José revelando-se aos seus irmãos era, de fato, uma das mais comoventes da história. E depois a cena com seus irmãos diante de seu pai, Jacó, deve ter sido semelhante. Porém, quando eles lhes contaram todas as palavras de José, que ele lhes tinha falado, e vendo ele os carros que José enviara para levá-lo, o espírito de Jacó, seu pai, reviveu. O patriarca sabia que seus filhos pessoalmente não tinham de maneira alguma como adquirir esses carros. Ele agora sabe que eles estão lhe dizendo a verdade. Então disse Israel: basta. José, meu filho, ainda vive. Eu irei e o verei antes que eu morra. É digno de atenção que Jacó seja chamado neste versículo de Israel. Refere-se à sua fé, a qual, tão fraca quanto fosse, foi recompensada, e muito bem recompensada. José ainda vive. Aleluia. Então, é nesse sentido, nesse mesmo espírito que vai acontecer com a nação de Israel, nesses dias vindouros, né? Nesses dias vindouros que eu falo, nesses últimos tempos da revelação, do cumprimento, que ainda falta de se cumprir a palavra de Deus para a nação de Israel. Vai acontecer da mesma forma que aconteceu aqui. Eles vão se surpreender, eles vão aceitar a revelação de Cristo. Tudo que está escrito aqui vai acontecer. Então, da mesma forma, eu falo para mim e para você. Se você ainda não aceitou Jesus, cuide, porque ele vai voltar para a nação de Israel. E nós, que somos gentios, que aceitamos Jesus por meio da graça e por meio da fé, seremos tirados da terra. Porque Jesus vem para prestar contas com seu povo, quem? Israel. Aí que vai começar o julgamento deles. Como eles vão receber Jesus, não sei. Como Jesus vai se revelar a ele, eu não sei. Mas ele vai voltar para ajudar o povo de Israel. Amém? Então aceite Jesus você. Porque nós somos salvos mediante a graça. Não espere Jesus voltar para você confessar ele não. Tem que confessar ele hoje. Porque quando ele vir já é muito tarde. Tá bom? Que Deus abençoe sua vida. Sempre, sempre, sempre.